As visões de Hildegarda. A literatura religiosa de todas as épocas está repleta de descrições de visões, nas quais sentimentos sublimes e inefáveis foram acompanhados pela sensação de luminosidade radiante. William James, nesse contexto, fala em fotismo. Na grande maioria dos casos, é impossível comprovar se a experiência representa um êxtase histérico ou psicológico, os efeitos de uma intoxicação ou de uma manifestação de epilepsia ou enxaqueca. A única exceção é o caso Hildegarda de Bingmann, 1098 a 1180, freira e mística de capacidade intelectual e literária excepcional, que teve inúmeras visões desde tenra infância até o fim da vida, e deixou delas descrições e ilustrações primorosas nos 2 códices manuscritos que foram preservados até nossos dias. Svias e Liber Divindorum Operum, o livro das obras divinas. Um exame atento desses relatos e ilustrações não deixa margem à dúvida quanto à sua natureza tão inquestionavelmente originados por enxaqueca. E, de fato, ilustram muitas das variedades da aura visual discutidas anteriormente, Singer, 1958. Ao longo de um extenso ensaio sobre as visões de Hildegarda, seleciona os seguintes fenômenos como o mais característico dessas visões. Figura A. Um círculo, abaixo do círculo, uma imagem com semicírculos, flores, como se fosse um buraco, onde existe aparentemente um senhor muito velho, quase esquelético, e acima, saindo desse buraco, um corpo de aparência feminina cheirando uma flor. Abaixo, tentáculos, como se ligassem a um círculo ainda no nível mais inferior. Na figura B, como se fosse um campo totalmente estrelado, onde existem ondas de estrelas se interrelacionando. Na figura C, uma aparência como sendo de uma face humana, com asas à direita, à esquerda e abaixo. Isso está dentro de uma moldura, como sendo um quadro, onde existem retas em inclinação a 45 graus da cabeça da figura para o canto superior direito e a 45 graus para o canto inferior direito, com um zigue-zague. A figura D, uma pessoa aparentemente sentada na parte de cima de uma pirâmide, a primeira onde ela está sentada em zigue-zague, e abaixo dela uma outra pirâmide simples com linha reta. Segura um objeto na mão esquerda e a mão direita está aberta e virada para a lateral, os 2 braços semi-estendidos. Em todas uma característica destacada e um ponto em um grupo de pontos de luz que tremulam e se movem, geralmente de maneira ondulante, sendo o mais das vezes interpretados como estrelas ou olhos flamejantes. Em vários casos, uma luz maior do que o resto mostra uma série de figuras circulares, concêntricas, de forma ondulante. E com frequência são descritas nítidas figuras de fortificações, em alguns casos irradiando de uma área colorida. Com frequência, as luzes dão a impressão de funcionamento, fervura ou fermentação descrita por numerosos visionários. Hildegarda escreveu: as visões que eu tive, não as contemplei durante o sono, nem em sonhos, nem na loucura, nem com meus olhos carnais, nem com os ouvidos do corpo, nem em lugares ocultos, mas acordada, alerta, e com os olhos do espírito e os ouvidos interiores, eu
as percebo com a vista desimpedida e conforme a vontade de Deus. Uma dessas visões, ilustrada por uma figura de estrela caindo e se apagando no oceano, significa para ela a queda dos anjos. Vi uma grande estrela esplêndida e belíssima, e com ela uma imensa multidão de estrelas cadentes que acompanhavam em direção ao sul. E subitamente todas foram aniquiladas, transformadas em carvões negros e lançadas no abismo, de modo que eu não mais as pude ver. Essa é a interpretação alegórica de Hildegarda. Nossa interpretação rigorosa é que uma chuva de fosfenos atravessou seu campo visual, e a passagem deste foi sucedida por uma escomolta negativa. Em suas obras, Zelus Dei e Sedem Lúcidas, estão representadas visões com figuras de fortificações, figuras estas que irradiam de um ponto brilhante, luminoso, no original, trêmulo e colorido. Essas duas visões combinam-se em uma visão composta, e nessa Hildegarda interpreta as fortificações como um edifício da cidade de Deus. Essas auras eram vivenciadas com uma intensidade extasiante, em especial nas raras ocasiões em que um segundo estocoma aparece na esteira da cintilação original. A luz que vi não é localizada, porém brilha mais do que o sol. Tampouco posso avaliar sua altura, comprimento ou largura, e a chamo de nuvem da luz divina. E assim, como o sol, a lua e as estrelas são refletidos na água, também os escritos, dizeres, virtudes e ações dos homens brilham nela diante de mim. Às vezes, enxergo no interior dessa luz uma outra, que denomino a própria luz viva, e quando a contemplo, toda tristeza e dor desaparecem de minha memória, e com isso volto a ser uma simples donzela e não uma velha. Revestidas dessa sensação de êxtase, fulguras com profunda significância filosófica, conducente a Deus, as visões de Hildegarda serviram para conduzi-la a uma vida de santidade e misticismo. Elas constituem um exemplo sem igual, de modo como um evento fisiológico, banal, detestável ou sem significado para a maioria das pessoas, pode tornar-se em uma consciência privilegiada, a essência de uma inspiração estática suprema. Para encontrarmos um paralelo histórico adequado, precisamos lembrar Dostoiévski, que ocasionalmente tinha áureas epilépticas, estáticas, às quais atribuía uma importância imensa. Há momentos, e é apenas uma questão de 5 ou 6 segundos, em que sentimos a presença da harmonia eterna. Terrível é a pavorosa clareza com que ela se manifesta, e o arrebatamento com que nos toma. Se esse estado durasse mais de 5 ou 6 segundos, a alma não o poderia suportar e teria de desaparecer. Durante esses 5 segundos, vivo toda uma existência humana, e por isso eu daria toda a minha vida, sem julgar estar pagando um preço demasiadamente alto.